Começamos falando sobre um estudo da USP. Cientistas da USP defendem elo entre miscigenação e longevidade. Pesquisadores de grupo com mais de 110 anos de idade consideram que diversidade genética brasileira pode ser fator-chave em análise. Para falar com a gente do número de pessoas ultrapassando os 100 anos de idade, está na linha o doutor Paulo Vilas Boas, que vai falar com a gente justamente sobre esses números e outros dados da terceira idade. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde aos ouvintes da Municipalista FM. É um prazer a gente poder conversar sobre esse tema com vocês. Doutor Paulo, supercentenários brasileiros, idosos com 110 anos ou mais, podem fornecer pistas únicas para o mundo sobre os segredos de viver mais e melhor. E a miscigenação, característica da nossa população, pode ser um dos fatores que conferem maior longevidade, de acordo com um artigo de pesquisadores da USP, publicado no periódico científico Genomic Psychiatric. Os autores integram o Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP, liderado pela geneticista Maiana Zatz. Desde 2017, o grupo tem como um dos focos de pesquisa o estudo do perfil genético e biológico de centenários brasileiros. O senhor tem também aí, na sua atividade clínica ou na universidade, notado aqui na região o aumento de centenários? E falando em nível nacional, como é que o senhor avalia esse estudo? Esse estudo, que é coordenado, é do grupo da professora Maiana Zatz, lá do Instituto de Biociências da USP, e em conjunto com a Faculdade de Medicina da USP, é um estudo muito interessante, muito importante, porque ela mapeia geneticamente todos os indivíduos idosos, um grupo grande de indivíduos idosos da cidade de São Paulo. E especificamente nesse subgrupo, nesse subprojeto, que ela conseguiu mapear um grupo importante de pessoas centenárias, ou seja, são pessoas com mais de 100 anos de idade. Depois a gente pode entrar no mérito desse estudo. Na região aqui de Botucatu, nós já temos registrados em torno de 13 pessoas com mais de 100 anos de idade. É um grupo importante, é um grupo interessante, porque os grupos etários mais longevos, ou seja, as pessoas com mais de 80 anos de idade, é o grupo etário com maior perfil de crescimento que nós temos. E especificamente no mundo todo, é esperado que para 2050, o grupo que terá o maior aumento proporcional, comparando agora com 2025, será o grupo de indivíduos com mais de 100 anos de idade. E dentro desse grupo, os ditos longevos, muito longevos, ou super longevos, que são as pessoas com mais de 110 anos de idade. Só para a gente ter ideia, no Brasil especificamente, no último censo de IBGE, publicado em 2022, nós temos 38 mil pessoas centenárias, com mais de 100 anos de idade. Estamos conversando com o Dr. Paulo Vilas Boas sobre o número de centenários no Brasil. E nesse estudo especificamente, Dr. Paulo, eles falam sobre a questão da miscigenação e quais seriam outras características comuns a esses centenários além da genética. Então, especificamente aqui no Brasil, um dado que chama a atenção é o aspecto da miscigenação. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma mistura de raças muito importante e isso determina o caráter genético da nossa população. Isso é um aspecto muito importante que não ocorre nos países ditos desenvolvidos, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, na Europa, de um modo geral. Isso é uma característica, principalmente da América Latina, a grande miscigenação cultural. Nós temos aqui a presença da população europeia, que seria a população branca, da população indígena e também da população preta, da raça preta. Então, tudo isso leva uma característica genética da nossa população do modo peculiar, e nós vamos ter um perfil genético muito específico, e isso vai poder mapear as características genéticas que as populações mais velhas vão apresentar. Mas no mundo todo, como característica principal da população centenária ou da população longeva, algumas características são importantes. Primeiro, são hábitos saudáveis de vida, então, ou seja, realização de atividade física durante toda a sua vida, mas uma atividade física com baixo impacto, uma boa alimentação, principalmente uma alimentação dita mais natural, com grande ingestão de frutas, verduras, legumes. E um aspecto que é muito importante, cada vez está se falando mais, isso é um aspecto determinante do envelhecimento populacional.
e das populações longevas. É o convívio social, a manutenção do relacionamento social durante toda a sua vida. Isso, aparentemente, é um dos aspectos mais importantes para o envelhecimento saudável. É o relacionamento social, a manutenção do relacionamento social durante toda a sua vida. Doutor Paulo, o que me chamou a atenção na matéria é uma amostra que dá pistas ainda sobre o papel da herança familiar na longevidade. Entre os idosos estudados pela USP estão 3 irmãs, uma com 100 anos, outra com 104 e outra com 106 anos de idade, que ainda tem uma tia de 109 anos. A irmã mais velha foi campeã de natação já depois de superar um século de vida, o que ainda traz essa questão das boas dos bons hábitos de vida que o senhor acabou de mencionar, como praticar esporte. E o que mais me impressionou foi que o Brasil hoje tem mais centenários que o Japão, é isso? O Brasil não em termos, tanto em termos absolutos, o Brasil tem mais centenários que o Japão, também como termos proporcionais. Isso é um aspecto muito importante. E o que a gente comentou, e esse estudo tem mostrado, que o aspecto hereditário, ou seja, o aspecto genético, tem uma influência importante na longevidade das pessoas. Sabidamente, familiares de pessoas com mais de 80 anos de idade têm uma grande chance, se mantiverem bons hábitos de vida, bons hábitos durante toda a sua vida, tem uma grande chance de atingir mais de 80 anos de idade. E outra coisa que me chama muita atenção, quando a gente atinge 80 anos de idade, a gente tem uma grande chance de atingir 90, quando a gente atinge 90, tem uma grande chance de atingir os 100 anos de idade. Então, esse é um aspecto importante. Isso está muito ligado ao aspecto genético mesmo, né? São genes que ainda têm necessidade de maiores estudos, têm necessidade de aprofundarem as pesquisas, mas aparentemente nós vamos ter boas surpresas e gratas notícias para um futuro muito próximo. Doutor Paulo, ao mesmo tempo que essas pessoas estão vivendo mais, elas também estão ficando mais tempo sozinhas, né? O número de idosos que ficam sozinhos em casa, sem ter uma relação social e até mesmo uma cuidadora ou um parente, aumenta muito. E com esse aumento, aumenta também o número de golpes que essas pessoas estão caindo, né? Para se ter uma ideia, eu estou com uma matéria da Folha de São Paulo aqui da semana passada. O Brasil tem 41 milhões e 600 mil pessoas que caíram em crimes digitais no ano passado. Entre as vítimas, quase 7 milhões têm mais de 60 anos. Golpes como aquele do Brad Pitt, que essa idosa teve acesso a um perfil da internet, achou que estava falando com o Brad Pitt, aí o cara falou que vinha casar com ela, pede dinheiro para passagem. Outro foi o Kenny Reeves. Em São Paulo, uma corretora transferiu 100 mil reais para um falso Kenny Reeves, manipulando a carência e a promessa de uma visita. Em Brasília teve um caso também de uma aposentada que acreditou falar com o Leonardo DiCaprio. Eu pergunto para o senhor, essa combinação de inabilidade digital, solidão, e abandono, ela também está produzindo esse tipo de situação para os mais idosos. O que os familiares podem fazer para evitar essa solidão do idoso? Então, o aspecto da solidão do idoso cada vez mais tem sido estudado como um indicador de qualidade de vida, né? Ou seja, quanto menos solitário a pessoa for, melhor qualidade de vida tem. E cada vez mais a gente tem observado pelas próprias dinâmicas familiares, as pessoas no mercado de trabalho por mais tempo, os familiares, os filhos trabalhando em local distante, quando começam a trabalhar, mudam da sua residência de formação e deixam os pais na cidade que os pais sempre moravam. Isso, com o tempo, leva uma maior solidão das pessoas mais velhas. E para reduzir a solidão, a gente pode pensar isso em 2 momentos, né? A curto prazo, no qual a gente tem que estimular as famílias e mesmo a própria pessoa idosa a ter um maior convívio social, mas as famílias
manterem um contato social regular com o seu familiar mais idoso. E um outro aspecto que a gente tem que pensar também é como uma política nacional, e aqui uma política nacional que a gente chama Política Nacional de Cuidados. E quando a gente fala de cuidado, não é somente o cuidado de saúde que a gente tem que pensar nessa política nacional. A gente tem que pensar no aspecto da assistência social. E na política nacional, observando o aspecto da assistência social, é importante a gente ser estimulado isso como uma política pública, uma política de Estado, a manutenção do convívio social das pessoas idosas, oportunizarem para as pessoas idosas locais de convívio seguro para evitar o isolamento social. E um aspecto que é muito importante é todo familiar orientar muito bem o seu familiar idoso do perigo do acesso às redes sociais. A gente sabe que quando a pessoa tem uma solidão, menos convívio social, ela tende a ter um maior acesso às redes sociais quando ela tem o letramento digital. E com isso ela, infelizmente, é exposta a maior risco. Então é muito importante as famílias orientarem corretamente os seus familiares mais idosos em relação ao risco digital, ao risco, principalmente hoje em dia a gente sabe o risco financeiro que existe referente ao acesso à internet. Para encerrar da minha parte, eu queria que o senhor comentasse sobre o etarismo no mercado de trabalho, o etarismo na sociedade em geral, o que dá para fazer para mudar isso, e se o senhor acredita que os profissionais com mais de 40, 50 anos vão ter mais espaço no mercado de trabalho daqui para frente? O etarismo é um problema grave, né? E a gente, infelizmente, conviveu muito com o etarismo, ele exacerbou muito durante a pandemia, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo a década, que é a década dita do envelhecimento saudável, que é a década de 2020 a 2030, que é uma proposta da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas, e entre os pilares que a gente tem que combater durante essa década do envelhecimento saudável é combater o etarismo. E o etarismo é qualquer segregação que a gente faz com a pessoa idosa, tanto no aspecto do mercado de trabalho, quanto na diminuição de oportunidades sociais, a essa faixa etária. A gente sabe que as pessoas com mais de 50 anos de idade, elas muitas vezes não têm tanta aptidão física para fazer uma mesma atividade de uma pessoa de 20, 30 anos de idade. Mas ela tem um contraponto muito importante, ou até mais importante, que é a experiência profissional que ela já adquiriu durante toda a sua vida. E eu acredito que cada vez mais nós teremos oportunidades para a população mais idosa e em cima do que se chama de economia prateada, ou seja, a economia voltada para as pessoas mais velhas. E essa oportunidade, essa economia vai oportunizar para as pessoas mais velhas uma oportunidade maior de inserção no mercado de trabalho. Mas o combate ao etarismo é um combate que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E isso tem que ser inserido também a nível de educação, tanto na educação primária quanto na educação do ensino médio, e mesmo nas universidades, na educação do ensino superior, tem que ser abordado esse aspecto do combate ao etarismo. Assim como a gente combate, felizmente, a gente tem que combater a segregação racial, a gente também tem que combater o etarismo, que é uma segregação devido à faixa etária. Dr. Paulo Vilas Boas, mais uma vez agradeço demais sua participação aqui no programa. Deixo os microfones abertos para suas colocações finais, para suas considerações finais, e caso queira também falar de algum tema, até reforçar, né? Não está bem no seu público de atendimento a vacinação contra a dengue aí no próximo domingo, mas Botucatu, mais uma vez, sai na frente, tendo uma vacinação em massa em nível nacional, assim como foi com a Covid, agora com a dengue, né? Eu vou fazer, acho que 2 comentários. Para quem tem interesse sobre envelhecimento saudável e populações centenárias, existe um documentário muito interessante que está disponibilizado no YouTube, chamado Conversas nas Zonas Azuis, que é produzida por uma jornalista especialista em geriatria e gerontologia, que é a Lilian Liang,
É um documentário muito interessante, chamado Conversas nas Zonas Azuis. As Zonas Azuis são consideradas as regiões no mundo todo com maior longevidade, são regiões, são 5 regiões no mundo, que é as Ilhas Ikaria na Grécia, Okinawa no Japão, uma região na Sardenha na Itália, Luna Linda na Califórnia e a Península de Nicoya na Costa Rica. E foi feito um documentário com visitas presenciais nessas 5 regiões, e é um documentário muito interessante e muito bonito de ser visto. Acho que vale a pena, quem tem interesse na longevidade, assistir esse documentário, chamado Conversas nas Zonas Azuis. E reforçando o que você comentou, Hamilton, acho que é fundamental a população brasileira botucatuense dar um exemplo, assim como já deu o exemplo da vacinação em massa contra a Covid-19, dar um exemplo da vacinação que nós vamos ter essa oportunidade agora, no dia 18 de janeiro, no domingo, para a população de 15 a 59 anos de idade, a vacinação contra a dengue. É fundamental. A gente não pode esquecer que recentemente, em 2024, nós tivemos mais de 16 mil casos de dengue em Botucatu especificamente, e a gente sabe que a dengue tem uma letalidade alta, ou seja, as pessoas morrem de dengue, mas ela tem um impacto na vida da pessoa muito grande. A pessoa que tem dengue, ela tem um quadro pós-dengue que se arrasta, que dura tempo, não é uma situação agradável. Então, vamos estimular toda a população a tomar a vacina. A vacina é uma vacina segura, é uma vacina que já tem a certificação da Vigilância Sanitária Nacional, da Anvisa, é uma vacina produzida pelo Instituto Butantan, fruto de grandes pesquisas. Então é importante toda a população botucatuense se mobilizar para a vacinação nas unidades de saúde. Terão várias unidades de saúde disponibilizando a vacina gratuita na faixa dos 15 aos 59 anos de idade. Muito obrigado mais uma vez. Está sempre convidado, o espaço está sempre à disposição, viu? É um prazer a gente poder conversar. Apesar de já estarmos no dia 13 do mês de janeiro, a gente ainda pode desejar a todos um bom ano ainda, um bom 2026 para todos nós. Obrigado, viu? Grande abraço. Dr. Paulo Vilas Boas falando com a gente sobre o aumento do número de centenários no Brasil e também sobre a solidão que muitos desses idosos passam.